Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 1, o contexto histórico do século XIX na Europa. Essa é a 10ª e última parte, né, desse roteiro número 1. Na sequência, a aula de número 37. Então, nós vimos na aula passada as mudanças, não é, que vêm ocorrendo a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, né, e as modificações em todos os setores, não é, as pessoas, o início do positivismo, onde a ciência se torna a verdadeira fé, não é, onde ciência e filosofia se divorciam, entre aspas, né, da religião. As pessoas de uma forma geral, né, as pessoas começam a duvidar da existência de Deus. Falamos que, inclusive, em alguns países, como a França, por exemplo, né, alguns pregaram ter matado Deus, não é? Então, a ideia do niilismo, ou seja, a crença no nada, ela prolifera de uma forma grande, não é? Se torna o início do materialismo, não é? Que é uma das a gente viu aqui nas aulas passadas, que é uma das alternativas, inclusive, que Allan Kardec comenta, não é? Que é a crença no materialismo, ou seja, gozar a vida, viver a vida, porque depois que se morre, tudo se acaba. E então a gente vê como essas coisas vão surgindo, né, na mente humana, essas modificações da religião, as falhas cometidas pela Igreja Católica, né, que se envolveram demais com as questões políticas, se aliando à nobreza, então interferindo em assuntos que não diziam respeito à Igreja, porque o foco da Igreja seria a parte espiritual, espiritualizar o ser humano, não é? Promover essa ligação, né, que é o sentido verdadeiro da palavra religião, religar a criatura ao Criador, enfim, o surgimento, né, da Igreja Reformada, da Igreja Protestante, né, e a gente vê como a coisa vai se modificando à medida em que os anos vão passando aqui no século XIX. Então, como dizemos aqui, em confronto com todas as épocas precedentes, o período que vai de 1830 a 1914 assinala o apogeu do progresso científico. As conquistas desse período não só foram mais numerosas, mas também devassaram mais profundamente os segredos das coisas e revelaram a natureza do mundo e do homem, projetando sobre ela uma luz até então insuspeitada. O fenomenal progresso científico dessa época resultou de vários fatores. Deveu-se, até certo ponto, ao estímulo da Revolução Industrial e à elevação do padrão de vida e ao desejo de conforto e prazer. Então, é, a Revolução Industrial ela traz esses benefícios, né, de equipamentos, de máquinas, né, na área da ciência, da tecnologia, e isso faz com que a qualidade de vida das pessoas aumente. Né? E com qualidade de vida, as pessoas buscam mais, né, desenvolvimento, as pessoas se dedicam mais à informação, ao conhecimento, à leitura, né? E vai se desenvolvendo essa capacidade intelectiva cada vez mais do ser humano. Todavia, é importante assinalar que uma revolução diferente marcou também esse período. Falamos da revolução moral proposta pelo Espiritismo nascente. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Então, veja, a gente que acompanhou, não é, esse roteiro número 1, que trata do contexto histórico do século XIX na Europa, então, e a gente, nessas 10 partes, não é, que nós tivemos sobre esse assunto, né, nós vimos desde do século XVIII, né, dos pensadores do século XVIII, que ficou conhecido como o século das luzes, a influência que o século XVIII ele trouxe e marcou para a implantação dessas mudanças, dessas reformas de uma forma mais efetiva no século XIX. Daí a gente viu que depois das duas grandes revoluções, a francesa e a industrial, né, principalmente a industrial, a coisa saiu se alastrando, né, por todos os países da Europa, onde houve mudanças em todos os setores, não é? O avanço da ciência, o avanço da filosofia,
o desligamento, na separação da ciência e da filosofia com a religião, né? A gente viu que o catolicismo se envolve com coisas materiais, né? Se aliando às questões políticas, às questões, se aliando à nobreza cada vez mais, onde eles, logicamente, iam angariar muito mais recursos, né? Para a manutenção da própria igreja, e o espaço que a religião abre para a proliferação de novas doutrinas, inclusive com a própria igreja, o catolicismo sofrendo uma dissidência, né, surgindo ali a Igreja Católica Reformada, o protestantismo, né, como se chama, e que ainda hoje, né, há essas divisões lá na Europa, como a gente viu. E, então, o que a gente observou, não é, nesse contexto todo que a gente estudou, é que tudo isso fez parte de um avanço, de um progresso, né, a duras penas, vale salientar, mas que foi de grande importância para que o homem chegasse ao ponto, não é, de intelectualidade, de avanço que ele chegou. E é exatamente assim, digamos assim, no equilíbrio, no acalmar, não é, digamos, desse processo de ebulição que a Europa estava atravessando, né, com a diminuição desse caldeirão, digamos assim, fervente, é que o Espiritismo começa a preparar suas bases, né, para o surgimento. Veja, é importante a gente lembrar, tá, que a gente começou a estudar, esse nosso estudo, ele começou lá, e um dos pontos lá foi a origem das religiões. Aquele assunto lá é muito importante, não é? Quem vem acompanhando desde o início, é como eu sempre digo, acompanhar todas as aulas de acordo com a ordem de publicação, tá? O número de aula que tem lá. Essa é, por exemplo, essa aula 37. Por quê? Porque há um encadeamento, tá? Para a gente poder entender toda a lógica de como o Espiritismo surgiu, como ele funciona, para a gente partir exatamente para o Espiritismo de uma forma mais específica, é importante acompanhar essa lógica. Então, aquelas aulas lá sobre a origem das religiões, ela é muito importante, não é? Todas são, mas aquela especificamente são muito importantes para a gente entender como a coisa se modifica, tá? Como é que o Espiritismo chegou e surgiu. Então, veja, a doutrina espírita, ou o espiritismo, ela vai surgir aqui no século XIX, como a gente vai ver a partir das próximas aulas. Mas é importante salientar que os fatos espíritas, ou chamado fenômenos, né? Os fenômenos espirituais, que alguns autores chamam de fatos espíritas. Então, por exemplo, se você for ler o livro de Ernesto Bozano, que trata lá daqueles horizontes que a gente falou do processo evolutivo da humanidade, né, do surgimento da religião com a mediunidade, a gente vai ver que ele fala de fatos espíritas. Aí alguém aí vai perguntar, mas como é que existia fatos espíritas se o espiritismo nem existia? Porque o que são chamados de fatos espíritas são, na verdade, os fenômenos espirituais, não é? Como a mediunidade, a comunicação dos espíritos, né? Seja em que modalidade for, que ela sempre existiu desde que o ser humano existe. Então, a interação dos encarnados com os desencarnados sempre existiu. Não é? Se você for pegar em toda a história da humanidade, tem a participação dos espíritos. Você pode pegar até a Bíblia, não é que muitos evangélicos aí se prendem à Bíblia, mas a Bíblia toda está cheia de fenômenos mediúnicos, não é, de comunicação de espíritos com os encarnados, toda ela. Quer eles aceitem ou não, mas a Bíblia existem em numerosas passagens onde há comunicação dos espíritos. Quem leu a Bíblia vai se lembrar do que eu estou dizendo, né? Quem leu a Bíblia, que tem a sua mente aberta para aceitar realmente os fatos, vai ver ali que a Bíblia está muito, mas muito cheia de comunicações espirituais, tá certo? Então, os fenômenos que o Espiritismo, os fatos que o Espiritismo estudou, não é, do passado, e que ele pegou esses princípios, não é, para adotar, e adotou esses princípios como base da sua doutrina, nenhum deles foi criado pelo Espiritismo. Então, comunicação espiritual não foi o Espiritismo que criou, reencarnação não foi o Espiritismo que criou, sobrevivência após a morte não foi o Espiritismo que criou, né? Tem pessoas até, inclusive, que dizem, porque a base do Espiritismo é a imortalidade da alma, ou seja, a imortalidade da alma é coisa do demônio. Sim, mas não foi o Espiritismo que criou isso. Não é? Quem criou isso vem desde que a humanidade existe, que as pessoas sabem da imortalidade da alma. Então, se existe demônio realmente, todas as pessoas são demoníacas desde aquela época, tá? Então, veja o que é a desinformação, né? A falta de conhecimento.
Então, a mediunidade não foi o espiritismo que criou, a lei de causa e efeito não foi o espiritismo que criou. Enfim, a gente vai ver, não é, quando a gente vai entrar agora no espiritismo propriamente dito, não é, na doutrina propriamente dita, a gente vai ver que nada disso foi inventado nem criado pelo espiritismo. O espiritismo estudou isso, não é, e montou esses princípios como a sua base, tá? Então, a doutrina espírita é quem vai surgir agora no século XIX, como a gente vai ver a partir das próximas aulas. Mas os fenômenos espirituais, que são chamados de fatos espíritas, apesar de ser o nome fato espírita, não era espiritismo, não tinha nada a ver com espiritismo, tá? Eles existem desde que a humanidade existe. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, espíritos desencarnados, não é? Cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então, veja, com essa, digamos assim, com essa quase total normalização, né, dessa ebulição em que a Europa se tornou, não é, digamos assim, com o acalmar, não é, dessa erupção vulcânica de mudanças, de revoluções, de conhecimento, não é, de avanço científico em todas as áreas, né, quando começa a haver uma certa calmaria nisso daí, Kardec já estava ali, não é, em recebido a missão de ser aquele que iria fazer a ponte entre os ensinamentos dos espíritos e a humanidade. Então, Kardec é um instrumento. Kardec não inventou absolutamente nada. Kardec, a doutrina, como eu digo sempre, a doutrina não é kardecista, não existe doutrina kardecista. Embora muitas pessoas utilizem isso, inclusive espíritas. Mas o Kardec, a doutrina não é kardecista, porque a doutrina não é de Kardec. Kardec é só um instrumento. A doutrina é dos espíritos. É por isso que o nome do primeiro livro da codificação é o Livro dos Espíritos. Se a doutrina fosse kardecista, seria o livro de Allan Kardec. E o nome do livro é O Livro dos Espíritos. Então, a doutrina é dos espíritos, não existe doutrina kardecista. Como não existe espiritismo kardecista e espiritismo bandista, espiritismo, seja lá o que for. O que existe é espiritismo, até porque esse nome espiritismo é um nome criado por Allan Kardec, que é para destacar o que é espiritualismo e o que é espiritismo. Então, por exemplo, alguns evangélicos falam, né? Não, porque o espiritismo acredita na imortalidade da alma, que lá na Gênesis a serpente fala sobre isso com Eva, na imortalidade da alma e tal. Veja, toda pessoa que crê que após a morte algo sobrevive, ela é espiritualista. Os próprios evangélicos são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma e nem sabem disso, né? Muitos nem sabem disso e muitas vezes até combatem uma coisa que eles mesmos creem, sem saber, tá certo? Então, todo mundo que crê, todas as pessoas que creem que algo sobrevive após a morte, independente da religião que seja, ele é espiritualista. Agora, Kardec criou a palavra, é uma neologia, né, se não me fala a memória, a palavra espiritismo, que é para distinguir o que é espiritualismo do que é espiritismo. Então, veja, toda pessoa que crê, repito, na sobrevivência da morte, na imortalidade da alma, é espiritualista. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Repito, todos os espíritas são espiritualistas, ou seja, todos nós cremos na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Mas nem todas as pessoas que são espiritualistas são espíritas. Então, os católicos são espiritualistas, os evangélicos são espiritualistas, repito, muitos deles nem sabem que são, tá? E todas as outras doutrinas que creem na sobrevivência do espírito após a morte, ou seja, na imortalidade da alma, são espiritualistas, mas eles não são espíritas. Então, há essa diferença, tá? Então, a gente viu aí, não é? E a gente fecha esse tema, não é, do contexto histórico do século XIX na Europa, não é, mostrando esse encadeamento, não é, o planejamento que Jesus estabeleceu junto com seus espíritos, com seus prepostos, não é, para se implantar e trazer, não é, o verdadeiro sentido do cristianismo através do espiritismo, que é o consolador prometido, como Jesus havia dito, não é? Então veja que a coisa
ela vem toda organizada, né? Toda determinada, toda planejada, não é ao acaso como a gente pode pensar. Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula. Nas próximas aulas, a gente entraremos com o surgimento, né, dos fenômenos mediúnicos de uma forma mais intensa, tá? Lá em Hydesville, não é, que era um condado lá do estado de Nova York, e a gente vai ver lá como foi que surgiu, não é, o primeiro passo, digamos assim, o primeiro degrau que os espíritos utilizaram para trazer a codificação espírita lá com as pancadas, com os movimentos que surgiam lá dentro da residência da família Fox, tá? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.